Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já passou por imprevistos e acontecimentos ruins? Quem aqui, se pudesse, mudaria todo o quadro, toda a situação de alguma área da vida? Então você é igual eu, um ser humano que enfrenta adversidades. E hoje eu quero pregar para você um texto da palavra do Senhor. E o tema dessa mensagem é o Deus que muda histórias. Eu quero que você saia com esperança no teu coração nessa noite, com uma chama que queima e que diz que Deus pode mudar todo o quadro. Amém? Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças e cremos que estamos diante da Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações e que nada venha impedir o Teu agir. Perdoa as nossas dívidas e pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. No capítulo 15 do livro do Êxodo, quando você chegar em casa e começar a ler esse contexto, você vai poder observar que o povo de Israel está se alegrando, eles estão festejando. Eles estão comemorando porque eles acabaram de receber uma grande vitória na vida deles. Os egípcios e o Egito ficaram para trás. O mar se fechou sobre os inimigos e eles receberam uma grande vitória, uma grande provisão. Então Miriam, que era do Ministério da Maturidade da nossa igreja, pega os seus pandeiros junto com as irmãs da maturidade e começa a louvar a Deus com seus pandeiros. Brincadeiras à parte. Com seus tamborins eles começam a festejar e se alegrar, dizendo louvores ao Senhor, e todo Israel canta um hino de adoração a Deus, porque eles receberam uma grande vitória. Tudo que era de ruim ficou para trás, os inimigos foram derrotados, e agora diante de nós está a liberdade. Então eles começam a caminhar 3 dias no deserto, e eles chegam até o deserto de Sur. E quando eles caminham 3 dias, a primeira realidade bate a porta daquele povo, bate a porta da minha e da sua vida. Com toda a liberdade aparecem as responsabilidades. Com toda a liberdade aparecem as responsabilidades. Enquanto eles estavam no Egito, vivendo em cativeiro, aprisionados, ali eles tinham o que comer, porque o Egito dava para eles o que comer, e eles também tinham um serviço certo a fazer. Eles tinham onde morar, e tudo durante 400 anos estava estabelecido, porque eles eram escravos, e eles só podiam obedecer. De repente, não são mais escravos, festejam pela liberdade, mas caminham durante 3 dias, e cai uma realidade de si: com a liberdade vem a responsabilidade. A responsabilidade pela vida deles.
a responsabilidade por obedecer ou não a Deus, a responsabilidade por encarar que agora nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E muitas vezes nós queremos viver, como eu até falei hoje de manhã aqui, uma fé infantilizada. Uma fé onde Deus me diz se eu devo beber água ou refrigerante. Deus me manda ir para a direita ou para a esquerda. Mas nós temos que entender que a fé também quer de nós atos de responsabilidades. E andar de acordo com a vontade de Deus é às vezes entender que Deus está nos guiando e outras vezes parecer que estamos andando no deserto e cabe a nós fazer as melhores escolhas. Só que muitos de nós não queremos responsabilidade. Muitos de nós não queremos a maturidade. Nós queremos ficar num lugar chamado zona de conforto, onde o outro toma as decisões no nosso lugar. E Deus, toda vez que nos liberta e nos chama para uma caminhada consigo, com Ele, é uma caminhada de libertação, mas uma caminhada de responsabilidade. Como diz as Escrituras, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e pela consequência que atraímos às nossas vidas. Bem, se amanhã de manhã eu acordar no horário e for trabalhar no horário certo, eu vou ter uma consequência. Agora, se eu atrasar amanhã e durante toda a semana, é provável que o responsável lá para a empresa me ligue com uma proposta de desligamento, mandando, passa no RH que você vai ser desligado. Com toda a liberdade, vem a responsabilidade. E por viver a responsabilidade, aquele povo que estava acostumado a ser escravizado, olha diante de si e fala assim, bem, nós não estamos acostumados com isso aqui. Não estamos acostumados a ter que lidar com a nossa realidade. E essa falta de responsabilidade, essa falta de tato com a liberdade, leva eles para um lugar chamado deserto. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, as nossas escolhas não nos levam para desertos? Ou às vezes a gente não está nem se apercebendo, nós estamos ali vivendo, pagando as contas, correndo atrás, como a gente sempre diz, e de repente uma doença, uma enfermidade, uma dificuldade, uma porta de emprego que é fechada, ou uma desobediência a Deus que nos afasta da presença, nos leva para um lugar deserto. E todos nós passamos desertos na vida. Eu não sei qual é o seu deserto nessa noite, mas uma coisa eu sei, todos nós passaremos algum dia em deserto. Até o próprio Jesus passou por um deserto, ficou 40 dias e 40 noites. E o deserto é o lugar da escassez. O deserto é o lugar onde parece que tudo que a gente plantou, nada está dando resultado. O deserto é o lugar onde a gente luta e parece que as coisas não vão para frente. Isso já aconteceu contigo, meu irmão? Parece que as portas só estão fechadas. Alguns de nós começam até a pensar que a gente está debaixo de um karma, não é isso? Tem crente até que pensa que é maldição. Olha, tem uma maldição aí, tem um mal olhado, e a gente começa a colocar a culpa em algumas coisas, e fica buscando respostas místicas para coisas que às vezes ou foram as nossas escolhas, ou são as consequências da vida. Todos nós passaremos por desertos. Só que é muito interessante que quando nós estamos passando por um deserto, como o povo de Israel, a Bíblia diz que então eles chegam no lugar chamado Mara. Mara significa amargo, amargoso. Depois você lê lá na sua Bíblia, Ruth, o livro de Ruth, no capítulo 1, Noemi, quando ela está num processo de profunda tristeza, ela fala, meu nome agora é Mara, porque eu estou amarga. E quantas vezes nós não temos nem vontade de vir à igreja? Por causa de uma dificuldade, uma provação, por causa de uma tribulação que parece que o nosso coração fica amargoso, desgostoso da vida. Quantas vezes nós não sofremos uma palavra contrária, uma injustiça? Quem sabe lá no seu trabalho você sofreu isso, ou no meio do seu grupo de amigos, e aquilo deixa você desgostoso, entristecido. E nós encontramos pessoas às vezes que não têm vontade nem de levantar da cama, porque parece que as coisas vão sendo tão contrárias, que o nosso interior fica desgostoso, amargoso, entristecido. Imagina esse povo, irmãos. Há 3 dias atrás eles estavam cantando,
Há 3 dias atrás eles estavam batendo pandeiro e dizendo: o Senhor nos deu vitória. 3 dias depois, um sol escaldante, nada para comer, uma sede insaciável. E quando eles chegam no oásis, num lugar de resposta, num lugar de provisão, é que eles falam: agora as coisas vão mudar, agora as coisas vão dar certo, agora a minha realidade vai ser diferente. Deus mudou meu quadro, as águas são amargas. E aí nessa hora, irmãos, nós pensamos que Deus nos abandonou. É nesse momento que a gente pensa que está debaixo de uma maldição de Deus. Não é possível. Eu estou 3 dias aqui vivendo essa provação. Eu estou aqui vivendo dificuldade. E quando parece que a porta vai se abrir, Deus fecha a porta. Quando parece que o milagre vai acontecer, a pessoa que é meu ente querido fica ainda mais doente. Quando parece que tudo vai se transformar, as pessoas que são minhas melhores amigas viram as costas para mim. Eu tenho uma notícia para dar para você: todas as pessoas que desejaram amar a Deus e andaram com Deus, algum dia se sentiram sozinhas, solitárias e amargosas. Você não é o primeiro, talvez não seja o último. O próprio Jesus, no seu ministério, 40 dias e 40 noites no deserto, e tentado pelo próprio Satanás. Isso é muito interessante, porque às vezes nós colocamos as nossas provações, e naturalmente a minha prova sempre vai ser maior do que a do Edmar, e para o Edmar, a prova dele sempre vai ser maior do que a minha. Mas quem aqui já foi tentado pelo próprio diabo? Quem aqui já foi provado até a morte? E é muito interessante que quando Satanás prova Jesus, ele prova Jesus em 3 áreas da vida dele. Você já parou para observar e estudar esse texto? Primeiro, transforma essas pedras em pães. O que ele está falando? Sobre a saciedade do corpo, sobre a necessidade que nós temos de provisão das coisas naturais da vida. A segunda, lança-te daqui para o templo, porque os seus anjos pegarão você. Agora você imagina, irmãos, Jesus se lançando do pináculo do templo, se jogando lá embaixo, os anjos pegando Jesus, e Jesus chegando no meio do templo, cheio de anjos. Todos iriam se ajoelhar, todos iriam aplaudir. Vaidade, orgulho, a alma. A terceira tentação que o diabo fez com Jesus no deserto: olha, se te dobrares e me adorares, todos os reinos da terra serão seus. Poderes naturais e espirituais. Satanás tentou Jesus no corpo, na alma e no espírito, nas 3 dimensões, nos 3 lugares: nas necessidades do corpo e das suas volições, nas necessidades da alma de se agradar, de se envaidecer, e na necessidade do espírito de todos adorarem o Mestre. Em 3 tentações, em todas as coisas, Jesus respondeu com a palavra de Deus. E por último, ele falou uma palavra muito especial para mim e para você: Satanás, aparta-se de mim, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Agora, difícil é quando nós estamos no deserto, quando somos tentados na provisão, quando somos tentados nas necessidades, quando somos tentados nas nossas vaidades. O deserto, ele faz isso conosco. Ele põe à prova as nossas necessidades mais viscerais. O deserto da vida fala para você e para mim todos os dias: Deus abandonou você, como Satanás disse para Jesus. Só que é no deserto, ouça essa palavra para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. É no deserto, no meio da provação, no meio da dificuldade, no meio das circunstâncias contrárias, é ali que a nossa fé é provada, e é ali que nós recebemos a maior vitória. Como disse Jesus: eu jamais me dobrarei a outro Deus, eu jamais prestarei culto a outro Deus, porque ainda que a figueira não floresça, e ainda que qualquer outra árvore não dê o fruto no tempo determinado, eu sei que em todas as circunstâncias o meu Redentor ainda está de pé, Ele está cuidando da minha vida. E a palavra do Senhor para mim, para a sua vida nessa noite é a seguinte, meu irmão: pode tudo parecer contrário, Deus ainda está conosco, Deus ainda está com o seu povo, Ele ainda nos sustenta. E às vezes a nossa fé é provada, às vezes parece que tudo vai dar errado mesmo, irmãos.
E é por isso que eu quero pregar para o seu coração aqui nessa noite, que você saia daqui com esperança, sabendo que não é esse deserto, não é essa provação que vai parar você. Você vai seguir adiante. O Senhor teu Deus está contigo, em nome de Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus aí bem alto? Oh, aleluia! O Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória a Deus! É na hora da dor que Ele está conosco, irmãos. Eu quero semear uma palavra no teu coração para você ficar alimentado a semana toda, porque na hora do choro e da tristeza, você vai lembrar que o Senhor teu Deus está lá contigo. Oh, aleluia! Esse povo, ele chega depois de 3 dias no deserto. Na hora, você imagina comigo, irmão, conjectura comigo, aquele povo, imagina as crianças, 3 dias Edmar com sede. Na hora que eles chegam, as crianças vão brincar de piscina, irmão, vão se jogar naquelas águas, não é verdade? Todo mundo vai meter a mão naquela água e falou, finalmente a provisão de Deus. E quando eles metem a mão naquelas águas, pulam naquelas águas, as águas estão amargosas. Meu Deus, todas as circunstâncias para dizer, Deus abandonou você. Versículo 24, o povo naturalmente começou a reclamar com Moisés, dizendo, o que nós beberemos, Moisés? O que vai ser agora? Eu fico imaginando a cabeça do Moisés, pastor Bimael. O Senhor nos trouxe até aqui, e agora? Esse é o resultado? Eu fico imaginando a cabeça do Moisés. Oh, meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? A Bíblia diz que Moisés fez o que era mais óbvio e o mais correto. Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água. Vem aqui comigo, irmãos. Eu, quando estava estudando esse texto, eu fui estudar se existe alguma planta e algum método natural que consiga purificar a água. Eu falei assim, será que tem alguma circunstância natural? Né? De vez em quando as pessoas questionam a Bíblia por causa disso. Sempre fala que tem alguma coisa. Não, olha, tem uma erva, uma planta que a Márcia bota aqui nesse arranjo, que quando coloca na água, muda as circunstâncias. Sempre tem uma coisa assim, não tem? E eu fui estudar. Até aquele excelente teólogo chamado ChatGPT eu fui consultar. Sabe tudo e mais um pouco. Os livros não me responderam, eu tive que consultar o chat. Falei assim, existe alguma erva, alguma planta que os xamãs... Não, estou brincando. E eu descobri que sim, que existem alguns cactos, mas que esses cactos não existiam e não existem no deserto de Sur. Não havia nenhuma planta, como há alguns cactos, que eles servem. Os egípcios tinham essa prática, que interessante, né? Os egípcios tinham uma prática de usar alguns cactos para purificar algumas águas. Mas era um processo moroso, difícil, não era algo simples. Não era algo que você pegava uma planta, jogava numa água e a água mudava. Então não há nada além de um milagre que responda esse texto. Não há nada natural no mundo que explique uma água amargosa ter ficado uma água potável. Quem aqui já visitou um açude, irmãos? Quem aqui sabe o que é um açude, né? Você sabe o que é um açude? Eu estava contando para ela que uma vez eu passei um feriado de carnaval numa fazenda de amigos. E lá tinha açude, irmãos. E você já brincou no açude? A gente brincava aquele verão de fevereiro, a gente brincava de se jogar, não tinha piscina. Criança raiz, né, irmãos? Não tinha esse negócio porque açude, não sei se você sabe, tem barro, tem peixe, tinha tudo. E a nossa diversão era pular naquele açude. Trazendo a conjectura, eu imagino que Águas de Maré devia ser algo parecido com um açude. Aquela água barrenta, suja, amarga, pouco proveitosa. Vem aqui comigo. Mas quando Moisés faz uma oração, Deus dá uma instrução.
Eu vou repetir para o seu coração nessa noite. Eu peço que você não se distraia. Pode parecer uma coisa simples, mas Deus está falando aqui nessa noite. Porque Deus fala de maneira simples às vezes. Toda vez que nós oramos, Deus traz resposta. Toda vez que nós oramos, Deus entra com provisão. O povo escolheu reclamar. O povo escolheu não perceber o poder de Deus. O que Moisés foi fazer? Clamar ao Senhor. Por isso, clame ao seu Deus nessa noite. Clame ao seu Deus nas adversidades. E é muito interessante, eu amo esse Deus, pastor Abimael. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de coisas simples. Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você vai fazer uma coisa mirabolante. É isso que Deus fala para Moisés? É isso? Moisés, pega 5 ervas de boldo e chá de... Fala o nome de um chá, e você que é um homem da terra. Hortelã, que mais? Essa árvore aí, erva cidreira. Que mais que Deus mandou Moisés pegar? Fala aí, gente. Alecrim. Alecrim é bom com carne, né? Não é isso? Não é para fazer isso? Que mais, Luca? Você que é um homem da terra também. Não sabe, né? Hã? Chá de GPT. Chá de GPT. Abimael mandou uma piada boa, gente. Poxa, chá de GPT. Luan, anota essa aí, que essa não é fraca não. Bota lá no aplicativo da igreja. Sabe por que a gente está brincando assim? Porque Deus fala para o Moisés: Moisés, pega um arbusto aí, vem aqui comigo. Deus não mandou Moisés fazer nada mirabolante, porque o poder de Deus não está nas coisas, está na autoridade do nome dEle. Oh, glórias a Jesus. Não é sobre o tamanho das coisas que Deus pode usar, é sobre a autoridade que tem no nome dEle. Deus pode usar as coisas simples para abençoar você. Não descarte as coisas simples de Deus. Não descarte a simplicidade com que Deus move as coisas. Não descarte a autoridade que Deus tem para usar pessoas improváveis para abençoar você. Talvez a mudança da sua história, talvez o recomeço da sua história esteja num lugar que você está até descartando, está desconsiderando, e Deus está falando a pessoas aqui nessa noite: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Oh, glórias a Deus por isso. Oh, glórias a Jesus. Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, glórias a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus como um todo e tomar posse dessas promessas. Viver uma vida com Deus é passar deserto, sim. Viver uma vida com Deus é beber às vezes de águas amargosas, mas viver uma vida com Deus é clamar e saber que esse Deus responderá. Oh, glórias a Jesus. E Ele tem poder para responder a tua vida, meu irmão. Ele tem poder para responder a tua oração. Ele tem poder para restaurar casamentos. Ele tem poder para abrir portas de emprego. Ele tem poder para curar doentes. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para aquele teu ente querido estar se batizando aqui no dia 7 de dezembro. Oh, glória a Jesus! Ele tem poder para responder. Nós temos que crer nesse Deus. Temos que viver verdadeiramente essa fé. Sair da superficialidade e ir mais profundo na intimidade com Deus, porque Deus tem mais para o seu povo. Foi Moisés clamar e as circunstâncias mudaram. Por que você não clama nessa noite? Por que você não ora ao Senhor? Ore a Ele, meu irmão. O texto está dizendo para mim e para você que o Deus que responde também é um Deus que cuida da necessidade. Olha só, o texto está dizendo que quando o arbusto toca nas águas, as águas então tornou-se, como diz no versículo 25, e esta se tornou boa. Sabe o que a Bíblia está falando para mim e para você? Que Deus cuida das nossas necessidades. Eu não sei se você é como eu. Eu sou uma pessoa limitada. Eu de vez em quando eu fico preocupado. Eu de vez em quando eu perco noite de sono. Eu de vez em quando eu fico com medo se as coisas vão dar certo.
De vez em quando lá em casa a gente ora e fala: meu Deus, faz alguma coisa, entra com provisão. Eu não sei se você é assim igual eu, um ser humano. Mas uma coisa a gente aprende quando a gente vive uma vida com o Senhor: Deus cuida dos detalhes. O povo estava com sede e Deus deu água. Você vai continuar vendo o texto no capítulo 16. O povo teve fome e Deus deu maná e aves para eles comerem. Ouça algo para o teu coração nessa noite: não há nada pequeno e insignificante que Deus não se importe na nossa vida. Ah, mas isso aqui é muito simples, Deus não se importa. Não, Deus se importa. Deus cuida de você, meu irmão. O que é que disse Jesus em Mateus capítulo 6? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves dos céus. Eu tenho um testemunho com esse texto, irmãos. Eu trabalhei numa empresa sem carteira assinada. Comecei ganhando meio expediente R$200. Quem aqui quer esse emprego? Emprego, carregar caixa pesada. Meu primeiro emprego com 17 anos, meio expediente. Depois eu recebi uma promoção, comecei a trabalhar integral por R$800. Muito bom, né? E uma das funções era carregar caixa pesada. E a outra das funções era trabalhar com uma máquina desse tamanho aqui, que se chamava seladora. Toda vez que você compra um livro, um DVD, um CD, ele vem plastificado, não vem? Aquilo se chama selagem, é para lacrar. E aquilo antigamente era feito numa máquina enorme, pesada, que aquecia e soltava um vapor com fumaça em cima de você. Então eu trabalhava naquela seladora. O pastor Bimel já está me zoando aqui. É verdade, é semi-verídica essa história. Não, é verídica mesmo, é verídica mesmo. E você puxava, botava o DVD ali dentro, fechava, ele queimava aquele plástico, aquela fumaça. Eu nunca fumei, mas fumava ali. Aquela fumaça vinha nas suas narinas. E aí, sabe esse sol do Rio de Janeiro, irmãos, 40 graus? A gente trabalhava naquele sol, com uma telha cobrindo, e ficava ali o dia todo, carregando caixa e selando material. Carregando caixa, selando material. Naquela época eu era magro, pastor Mano. Por que será, né? E certo dia, no final do expediente, eu estava sozinho, sentado assim no chão, e bateu uma tristeza no meu coração, irmãos. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor me chamou, falou que eu ia ser pastor, estou eu estudando teologia, olha onde eu estou. E eu não sei se você passa por isso, mas meu coração ficou triste. E eu estava sozinho ali e comecei a orar ao Senhor. Você acredite, porque eu estou contando uma história aqui que eu tive uma intimidade ali, um momento com Deus. Deus falou assim no meu coração: meu filho, olhai para as aves dos céus e para os lírios do campo. Naquele momento, em Cristo digo a verdade, não minto, eu levantei a cabeça e eu vi uma árvore toda florida, cheia de passarinho voando em cima dela. Parecia que eles tinham ido naquele momento naquela árvore. E eu fiquei contemplando aquela árvore, e naquela simplicidade daquele gesto, o Espírito Santo falou no meu coração: eu cuido de você. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de comprar um sapato ou uma camisa, quando eu ganho uma camisa igual a camisa que a igreja me deu, quando a gente tem a oportunidade de comprar uma roupa para o Pedro, lá em casa a gente agradece pelas coisas simples da vida, porque a gente sabe o que é não poder ter, não poder comprar, e a gente sabe que foi lá na provação, no deserto, na água amarga, que Deus prometeu cuidar de nós. E se hoje eu posso comprar uma coisa simples, eu agradeço a esse Deus. Lá em casa nós temos a prática de todo mês, quando a gente chega no mercado, a gente coloca as compras em cima da mesa e a gente agradece ao Senhor por aquelas compras, porque é nas coisas simples que Deus prova o seu amor e o seu cuidado, meu irmão. E eu sempre falo, eu e a Elia, a gente não precisa de muito, a gente não quer um carro de última geração, nós não queremos morar na casa ótima, maravilhosa, porque quando Deus nos dá o suficiente, nosso coração já fica muito feliz, irmãos.
Esse é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos vê com sede e nos dá água, é o Deus que nos vê com fome e nos dá o maná, é o Deus que vê na nossa necessidade e diz: olhai para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu dessa forma, olhai para os aves do céu, não trabalham nem fiam, mas o Pai Celestial cuida de cada uma delas. E Ele fala para mim e para você nessa noite: vocês não têm muito mais valor do que os lírios e as aves do céu? São os pagãos, disse Jesus, são os pagãos que oram, dizendo: o que comeremos, o que vestiremos, com o que beberemos. Assim não será no meio de vós, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, glória a Jesus! Esse é o Deus que cuida de nós. Nas coisas simples, irmãos, nas coisas simples da vida, na simplicidade do cotidiano, Deus está cuidando de você. Oh, glória a Jesus! O texto está falando para mim e para você que Deus tem algo especial para nós, mas preste atenção nisso. Versículo 25: em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças, e lhes pôs à prova. Vem comigo no versículo 26. Dizendo o Senhor: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e se fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês as doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Preste atenção nisso. A vida com Deus, aqui tem um segredo, não é sobre o que Deus pode me dar. A vida com Deus não é sobre o que Deus pode fazer, e até aqui nós estávamos falando disso. Até aqui nós estávamos falando do poder que Deus tem para nos fazer, mas eu já preguei isso aqui uma vez e vou repetir hoje. O milagre, imagine que isso é um milagre, uma provisão de Deus. O milagre nunca é um fim em si mesmo. Deus não nos cura para a gente falar: nossa, como eu sou bom. Deus não nos cura para a gente se sentir melhor que o irmão. Deus nos cura para a gente aprender a ter mais intimidade e depender mais dele a cada dia. Toda cura, toda provisão, toda porta aberta precisa nos aproximar do Senhor, meus irmãos. Mas sabe o que acontece? Você já leu o livro de Juízes e você sabe o que eu vou falar aqui agora. Toda vez que Deus libertava o povo, o que eles faziam? Se afastavam da presença do Senhor. Deus iria lá e mandava a juíza Débora. Você já leu a história de Débora na Bíblia? As irmãs Déboras aí? Já leu? Vocês conhecem a história. Juíza, os homens de Israel iam lá se consultar com ela, irmão. A mulher era braba, pastora Débora. Ou tem pastora na Bíblia? Não, só juíza, né? Juíza e profetiza, mas não é pastora não, né? Deixa eu beber uma água. Enfim, Israel ia lá se consultar com aquela mulher. Quando vinha a paz em Israel, quando a calmaria batia em Israel, o que eles faziam? Se desviavam. Deus levantava outro juiz, Israel ficava calmo, eles iam lá, se desviavam. Muitos de nós, quando recebemos as bênçãos do Senhor, nos afastamos do Deus da bênção. E é por isso que às vezes a porta fica fechada para nós. Porque muitas vezes estamos em nossas igrejas, buscando ao Senhor os nossos cultos, não pelo Deus da bênção, mas por causa da provisão que Ele tem em nossas mãos. E nessa noite eu estou pregando para você sobre cura, sobre restauração, porque eu creio nesse Deus. Mas eu não poderia encerrar essa palavra sem antes dizer que acima da bênção que Deus quer dar para você, Ele quer se revelar a você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você leia mais a sua palavra, que você ore mais. Ele quer usar mais a sua vida para abençoar outras pessoas. Como nós pregamos aqui na quarta-feira, toda árvore frutífera não fica com os frutos para si, seus frutos são para abençoar outras pessoas. Nós precisamos aprender os segredos de viver uma vida com Deus. Tudo que Deus coloca na nossa vida é para abençoar a nossa e a vida de outros.
O que Deus fala sobre os filhos? Quem é que é pai e mãe? O que Deus fala sobre os filhos? Filhos são herança do Senhor. O que significa isso? Deus nos confiou algo que é dele, para a gente depois entregar a ele de volta. Olha só que mistério profundo. Filhos não são para nós, filhos são para a gente criar na presença dele, para a gente abençoar o mundo, oh glória a Deus. Todas as bênçãos e todas as provisões que Deus acrescenta na nossa vida, é para a gente abençoar outros e para a gente ter mais intimidade com Deus. Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque vocês pediram mal, pediram por causa de suas próprias situações, ou vaidades, ou necessidades. André, me ajuda aqui. Muitos de nós não recebemos provisão na nossa vida, porque estamos pensando apenas na nossa necessidade o tempo todo. Vem aqui comigo, não se distraia por gentileza, porque o Espírito do Senhor está falando a corações aqui nessa noite. Deus quer sim abrir portas. Deus tem o poder sim de curar. Deus tem o poder sim de transformar. Mas acima disso, Ele quer te trazer para um ambiente do Santo dos Santos. Ele quer ter a tua vida no altar e fazer de você uma bênção para abençoar outras pessoas. A vida na presença do Senhor é uma vida de frutificação. Olha o que Deus está dizendo, preste atenção nisso, irmãos, o texto está exposto para você. Se vocês derem ouvidos à minha voz, Deus já tinha abençoado, já tinha transformado as águas, a provisão já tinha chegado. Mas se vocês derem ouvidos à minha voz, e se fizerem o que é justo diante dele, se vocês ouvirem e obedecerem aos mandamentos e estatutos, então sobre a tua casa não chegará praga alguma. Oh glória a Deus. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, Ele guarda a nossa casa e a nossa família. Como diz: eu guardo a sua entrada e a sua saída, desde agora e eternamente. Foi o que Ele prometeu para Israel. Olha o que ele está falando no texto: nenhuma doença vai chegar em sua casa se você for um crente fiel e obediente. Pastor, então se eu obedecer a palavra de Deus eu não passo dificuldade? Todos nós passamos por deserto, eu estou pregando aqui desde o início. O que Deus está falando é que quando nós obedecemos, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, a presença dele está nos guardando, e a presença dele é a certeza da vitória. A presença dele é a certeza da provisão. Porque ainda que falte algo material, aonde Deus está, nós já temos toda a provisão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer do pão que os seus pais comeram no deserto, o maná, voltará até fome. Mas quem comer do meu pão, quem comer do pão que eu dou, esse jamais terá fome novamente. A maior provisão que Deus possa nos dar nessa noite é ter uma vida de intimidade com Ele, igreja. Acima de qualquer milagre, acima de qualquer cura, acima de qualquer porta aberta, a maior provisão que podemos receber nessa noite é viver uma vida íntima na presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero sim que você receba a sua vitória. Nós como pastores desejamos sim que todos vocês sejam felizes, prósperos. Nós oramos pela vida de vocês. Mas a nossa maior oração nessa noite, e sempre é a nossa oração, é que sejamos uma igreja de pessoas cheias da presença do Espírito Santo. Pessoas que amem e anseiem pela presença do Senhor, porque acima das águas, acima do maná, acima de qualquer provisão, eu quero ter intimidade com você. Obedeça os meus mandamentos. Olha o que vai dizer o versículo 27, e aqui eu caminho para a parte final. Depois de chegar a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, eles acamparam com aquelas águas. Quando eu estava estudando esse texto para pregar para você, vem aqui, eu já estou terminando.
Um dos estudiosos, teólogos, em seus livros, eles falaram uma coisa muito interessante. Quantas tribos tem Israel? 12 tribos. Quantas fontes de água tinham aqui? 12 fontes de água. Quando você vai lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 5, você vai aprender algo muito importante. Êxodo 1:5, ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Quando Jacó, que simboliza Israel, sobe ao Egito, quantos são com ele? Pode ler, gente, vamos lá. Tá tudo bem aí? Tá vivo aí? Quantos são com eles? 12 fontes, 70 palmeiras. O texto está nos dizendo que a provisão chegou para todos. Ninguém ficou sem provisão, porque Deus não rejeita ninguém. Deus abraça todos aqueles que buscam a sua presença. 12 palmeiras, 12 fontes de água simbolizam as 12 tribos de Israel. E as 70 palmeiras simbolizam aqueles que subiram no Egito e agora estão voltando como uma grande multidão para Israel. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus alcança a minha vida e alcança a minha família. A bênção de Deus alcança a minha vida e aqueles que estão ao meu redor. A bênção de Deus alcança o meu lar, e essa bênção faz transbordar e superabundar para abençoar outras pessoas. Deus tem poder para curar nessa noite. Deus tem poder para libertar nessa noite. E talvez Deus esteja falando a uma pessoa aqui, mas isso já vai ser suficiente. Quando a bênção do Senhor chegar na sua casa, essa bênção vai ser transbordante, superabundante. Oh, glória a Jesus! Porque o milagre, ele nunca é um fim em si mesmo. O milagre não é sobre quanto eu sou bom. O milagre é sobre habitar na presença do Senhor. E hoje talvez seja o dia do seu milagre. Vem aqui comigo. Às vezes nós falamos assim: talvez hoje seja o dia do seu milagre. Aí alguém fala assim: um pastor está colocando Deus contra a parede. Não é isso. Eu só estou dizendo que hoje a palavra pode fazer morada no teu coração. E pode ser que semana que vem, debaixo dessa palavra, você esteja orando e a tua oração seja respondida quanto a de Moisés. Eu não sei se o milagre vai acontecer hoje, mas eu sei que a palavra que foi pregada hoje irá frutificar no nosso coração. E aí pode ser que daqui a 2 meses, em uma oração, Deus responda a sua oração. Pode ser que daqui a 1 ano, eu não sei quando Deus vai responder, nem irei colocar Deus contra a parede, mas uma coisa eu sei: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Vamos clamar ao Senhor nessa noite? Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor nessa noite.